Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula, missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Com essa outra fala, vamos continuar estudando o texto base do terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. No primeiro vídeo já conversamos um pouquinho sobre os outros anos vocacionais acontecidos, qual o objetivo de cada um e quais são os objetivos desse ano vocacional também. Vimos a parte da introdução e agora nós vamos ver as partes desse documento. O documento o texto base do terceiro ano vocacional, ele está dividido em 3 grandes partes. A primeira parte fala sobre vocação, o que é a vocação. Então ele traz a questão do Concílio Vaticano II, documento de Aparecida e também sobre o Papa Francisco, né? A segunda parte do texto base, ele fala sobre a vocação como graça. Então, fala do discipulado missionário, Jesus que chama, Jesus que permanece com aquele que chama, Jesus chama aqueles que ele quis para poder enviá-los, e a última e terceira parte sobre a vocação como missão, caminhar juntos para fortalecer a esperança e novos rumos, pistas para o caminho. Então vemos que primeiro é um estudo sobre o que é a vocação, depois a vocação como graça e a vocação como missão. Nós vamos começar agora a ver a primeira parte, a vocação em si mesma, o que ela significa, né? Então nós estamos agora no número 20 desse documento. A primeira coisa que fala do número 20 é lembrando o episódio dos discípulos de Emaús, que São Lucas traz, inclusive, diz o documento, ricamente pintado, vamos utilizar essa imagem para nós, uma cena muito rica, com muitos detalhes, muito inspirador. Só lembrando a cena dos discípulos de Emaús, que depois vai ser o princípio bíblico básico de reflexão, o fio condutor, a linha condutora de todo o ano vocacional. Nós somos esses discípulos de Emaús, né? E o que aconteceu com ele pode acontecer, claro, inclusive cotidianamente conosco. Esse texto, então, é uma espécie de um ícone, de uma imagem que inspira muito o nosso tempo. Os 2 discípulos que caminham, tristes, desalentados, diante dos fatos que ocorreram com Jesus em Jerusalém, sua paixão e morte, tendo em vista que eles não haviam experimentado a ressurreição. Os olhos estão marejados pela dor, pelo sofrimento, pelo fatalismo do que eles viram. E exatamente porque o coração deles ainda está no Cristo morto, eles não conseguem reconhecer o Senhor Jesus quando se põe ao lado deles como um forasteiro, um que está caminhando. Jesus se coloca na estrada da dor daqueles homens. A cena parece ter o fracasso da cruz, mas é claro que os discípulos, quando regressam para Emaús, vem-lhes à mente e ao coração fazendo a experiência de Jesus Cristo diante da palavra do Mestre, quando eles encontram, então, a ressurreição de Jesus, Cristo ressuscitado, melhor dizendo, que lhes haviam durante o caminho experimentado a ressurreição de Jesus, neles se abre uma luz nova, que é a luz da ressurreição. A palavra e a ressurreição possibilitam aqueles 2 homens a enxergar toda a realidade com o mundo novo. Por isso que o coração deles ardia e eles não entendiam por quê. Porque estava se reacendendo a chama da fé, a chama da esperança.
Quando Jesus entra na casa deles, a convite deles, ao redor da mesa, reparte o pão, é ali que eles reconhecem o Senhor. E o Senhor se desvenda plenamente aos olhos dele, a sua presença salvadora e amorosa. O Senhor caminha com eles, afetuosamente atende suas preces. Fica conosco, Senhor, dizem eles, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus afetuosamente, com carinho, fica com eles, porque Jesus sabe que não é fácil superar a dor e o sofrimento. E eles o reconhecem na palavra e na fração do pão. No número 21, o documento então nos lembra que é muito interessante nós observarmos que nessa viagem dos discípulos de Jerusalém para Emaús, era de dia fora da casa, fora no ambiente, mas dentro do coração deles se fazia noite, era treva, era tudo escuro e sombrio. Mas ao contrário, quando eles voltaram para Jerusalém após fazer a experiência do Senhor ressuscitado, quando eles voltaram à cidade do Calvário, que é Jerusalém, lá fora já era escuridão, mas dentro do coração deles brilhava a luz como em pleno dia, como um dia fulgurante. Número 22. De modo que, na origem de qualquer vocação que seja genuína, onde a pessoa se sente chamada, ela não impõe a Deus que a chame para uma vocação, mas ela percebe o chamado de Deus. Há um encontro decisivo com o Senhor. Ninguém deve seguir a sua vocação por questões sociais, porque eu quero ajudar os pobres, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo. Ou porque eu quero ter simplesmente uma família, no caso da vocação matrimonial, porque todo mundo casou, tem filhos, eu também tenho que casar, vou ter meus filhos. Deve ser um chamado de Deus. E por isso é preciso que, pela graça do Espírito Santo, aprendemos a encontrar ao Senhor, olhar nos caminhos da nossa própria história e na história do mundo. Porque nós só vamos descobrir a nossa vocação e só vamos viver bem a nossa vocação se nós permitirmos que o Senhor caminhe conosco. Toda vocação é uma convocação, nos lembra o documento, né? Ou seja, nós somos chamados a caminhar não sozinhos, não a fazer as coisas do nosso jeito, mas somos chamados a seguir o Mestre, com o nosso empenho pessoal e permitir que a sua presença se manifeste em nós e através de nós no mundo, porque nós somos chamados a o quê? A nos configurarmos a Ele, a nos conformarmos a Ele, manter vivo o nosso batismo, lembrar que nós somos a presença de Jesus também no meio do mundo, portadores de vida, de esperança, nesses tempos tão sombrios pelos quais nós passamos hoje, pelos quais nós atravessamos, seja fora da igreja e até dentro da igreja, é claro. Somos chamados todos a relembrar que nós somos povo de Deus. Não somos somente uma sociedade que está aqui e que caminhamos numa história que vai se fazendo a seus próprios passos, não. Deus está guiando a história do mundo. Ele sabe o que Ele faz. Ele está intervindo sempre, mas do jeito dele. E nós, que somos povo de Deus, somos discípulos, missionários, devemos servir esse Deus com alegria. Coloquemos, então, a Virgem Maria como a nossa estrela da evangelização, aquela que respondeu com tanta generosidade ao chamado diante de nós, para que ela nos ensine a caminhar como verdadeiros povo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.